Depois vamos todos de pé para a leitura da Bíblia, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos ler até o versículo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, até o verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na Tua casa e podermos ouvir a Tua voz. É a nossa grande necessidade ouvir do Senhor, palavra que alimenta, como nós mesmos lemos aqui, Senhor, palavra que sustenta a nossa vida. É esta que precisamos. Por isso, nenhum de nós está aqui interessado em ouvir doutrinas humanas, em ouvir filosofias nem historinhas. O que precisamos é a palavra que sai da tua boca, esta que verdadeiramente nos sustenta, nos direciona, Pai, nos ensina a viver. Fala conosco, Senhor, te pedimos em oração, queremos ouvir tua voz. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos para ser um instrumento do Senhor, para debaixo da tua unção ministrar a palavra de acordo com a tua vontade, de modo que todos nós sejamos tocados pela tua palavra. Oro com meus irmãos te pedindo isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto conhecido que nos mostra o momento em que a Bíblia afirma que Jesus é tentado pelo diabo. Está escrito claramente o que aconteceu. Jesus tentado pelo diabo. Então eu creio que esse texto também teologicamente é importante, porque nos mostra a plenitude da natureza divina e humana de Jesus. Os teólogos muitas vezes discutiam e discordavam a respeito disso, criando algumas heresias. Alguns dizem que Jesus era apenas totalmente Deus. Então, em todo o tempo que ele viveu aqui, a sua humanidade foi meio que disfarçada, porque, na verdade, era plenamente Deus, e como Deus viveu todos esses momentos. Já alguns outros dizem que não, que ele, quando se fez carne, se tornou apenas humano, deixando de lado todo e qualquer resquício da sua divindade. Mas a doutrina correta e aceita por todos nós é que Jesus foi divino e humano ao mesmo tempo e em todo o tempo. Esse texto é uma das evidências disso, não é? Mostra que o texto, muito claramente, a sua humanidade.
o lado humano de Jesus, que conviveu muito bem com o seu lado divino. Em muitos momentos a Bíblia diz Jesus agindo de forma divina, mas aqui o texto está mostrando Jesus realmente na sua humanidade, sendo carne, como a Bíblia diz que ele se fez, se tornou exatamente como nós, que somos, habitamos numa carne. Então a questão que precisamos entender aqui é que Jesus foi realmente tentado. Veja, se ele fosse apenas Deus, ao passar por tudo isso, a gente poderia dizer que isso tudo foi um grande teatro, não é? Tudo é uma encenação, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, não é? Então tudo isso não passou de uma encenação para nos ensinar algumas lições. Jesus então não foi realmente tentado, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi em tudo tentado, literalmente tentado. E para ser tentado, você precisa ser humano, não é? Homens e mulheres, o ser humano é tentado. Somos provocados de diversas maneiras e sentimos até inclinação para a tentação, para ceder à tentação. Então, o que aconteceu nesse suposto embate aqui entre o diabo e Jesus é que, como a Bíblia diz, realmente ele foi tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança, ou seja, como nós também somos tentados. Quem de nós aqui não é tentado diariamente, irmãos? E ser tentado não é necessariamente pecado. Você pode ser tentado e, no entanto, não cair, não ceder à tentação. Mas o fato de ser tentado não torna você menos santo. Algumas pessoas têm a ideia errada de que, se santificarem muito, serão menos tentadas. Talvez seja um pouco ao contrário. Quanto mais você se torna santo, mais você é tentado. Porque quanto menos santo você é, mais carnal você é. Então, as coisas que a tentação oferece talvez já sejam até desfrutadas por você, porque não é santo, não é separado para Deus. Quanto mais você decide ser santo, separado para Deus, mais natural será que você também seja tentado. E se Jesus foi tentado, nós também o somos. O fato de sermos espirituais, o fato de sermos santos, não nos livra da tentação. E ela é real, irmãos. A tentação se apresenta, a oferta maligna se apresenta, e a nossa natureza humana, ela muitas vezes titubeia. Ela fica em dúvida a respeito da oferta que é feita, mas prevalece o Espírito que em nós habita quando resistimos à tentação e dizemos não a ela, não cedemos a ela, mas por algum momento até conjecturamos a respeito dela. Isso é o processo da tentação. E o que a Bíblia diz é que Jesus em todas as coisas foi tentado à nossa semelhança. O texto bíblico diz exatamente assim. Então, aquilo que você passa, Jesus passou. Se a Bíblia diz que ele foi tentado à minha semelhança, aquilo que nós enfrentamos quando somos tentados, quando propostas tentadoras são feitas a nós por Satanás, o mesmo que tentou Jesus, diz então que ele sabe muito bem o que nós passamos no nosso dia a dia. Então, eu creio que um texto como esse tem muito proveito para nós. Por quê? Jesus, tentado como eu e você, não caiu à tentação e, pelo contrário, deu respostas ao tentador. E com estas respostas ele está nos ensinando. Ele é tentado como eu e você, a nossa semelhança. Mas a reação dele à tentação acaba servindo de exemplo para nós. Se eu pensar que ele é apenas Deus, eu fico me consolando com uma mentira, né? Dizendo, como dizem algumas pessoas, Jesus resistiu porque ele era Jesus. Eu, quando caio, eu não resisto porque eu sou homem. E homem erra. Errar é humano. Aquela velha frase que a gente ouve, né? Mas Jesus resistiu como homem também. Sem pecado. Não usando os atributos da divindade para resistir, mas resistiu como homem, se tornando para nós exemplo.
e respondendo ao tentador, como foram as respostas mostradas aqui. Para quê? Para nos ensinar também a responder ao tentador quando da mesma forma somos tentados. Primeira coisa que precisamos entender sobre tentação. Qual o propósito dela? Por que o diabo gasta tempo com ela? Veja que o diabo gastou tempo aqui, né? Ele cercou Jesus e começou a fazer várias propostas, a levar Jesus para determinados lugares, a mostrar determinadas situações, a fazer determinadas propostas. Ele gastou tempo com isso aqui. Por que o diabo gasta tempo tentando a gente? O que ele quer com isso? Algumas coisas importantes. Vamos ler, voltando ao texto aqui em Lucas capítulo 4, algumas coisas que são inerentes ao contexto, que são importantes que a gente entenda. Versículo 1. Olha o detalhe da Bíblia. Jesus, como estava Jesus? Cheio de quê? Do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do qual ele estava cheio. Aonde? Ao deserto. Olha o estado de Jesus quando começou a tentação. Ele está cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Cheio de poder, cheio de unção do Espírito Santo. E pelo mesmo Espírito que está pleno na sua vida, ele é guiado ao deserto. Ele é conduzido ao deserto. Deus sabe todas as coisas? Sim. Ótimo. Então, foi uma surpresa para Deus que Jesus seria lá no deserto, abordado pelo diabo para ser tentado. Pegou Deus de surpresa? Não. Deus sabia. Se o Espírito Santo o levou para ali, especificamente para ali, já sabendo o Espírito Santo que é Deus, que ele ali seria tentado, eu posso dizer que foi o Espírito Santo que o levou para ser tentado. Embora não tenha sido o Espírito Santo que o tentou. Amém? Quem tentou foi o diabo. O Espírito Santo não vai tentar ninguém. Deus, a Bíblia vai dizer, nós vamos ler daqui a pouco, ele não tenta ninguém. Tentador é o diabo. Mas Deus arquitetou isso tudo. Deus está acima até dos planos do diabo. Deus está no controle de tudo. E ele, o Espírito Santo, leva Jesus para ali, com o propósito de ali ele ser provado pelo diabo. Então eu posso tirar uma conclusão simples disso. A tentação tem dois propósitos. Um propósito é divino, outro propósito é maligno. Há um propósito divino na tentação. O Espírito Santo levou para ali, sabendo que ali ele seria tentado. Há um propósito de Deus, quando eu e você somos tentados. Mas há também um propósito do diabo, que gastou seu tempo para ir ali fazer aquilo. Por que o diabo gastou seu tempo fazendo aquilo? Se ele soubesse que Jesus iria passar na prova, ele não perdia seu tempo, perdia? Não, ele foi tentar porque ele sabia que poderia ser que Jesus caísse, cedesse à tentação. Não era um teatro, não era uma historinha. Havia uma possibilidade real. Então o diabo vai ali com esse propósito. Mas há também um propósito de Deus em torno disso. O que o diabo queria? Que Jesus caísse na tentação. Quando o diabo me tenta e tenta você, o que ele quer? Que a gente caia. E ao cair, o que aconteceria com Jesus? Ele seria simplesmente desqualificado como Salvador. A Bíblia diz que ele não pecou. Por isso, ele pode ser o Salvador. Se ele pecasse, como é que ele ia tirar os meus pecados se ele mesmo pecou? Concorda comigo? Ao pecar, Jesus seria desqualificado como Salvador. Não serviria. Deus teria que mandar outro, no grosso modo. Então, o objetivo maligno por trás da tentação é desqualificar a pessoa que é tentada. Por que o diabo perde tempo tentando os crentes? Pelo mesmo motivo que tentou Jesus. Nos desqualificar como cristãos. Trazer para nós um sentimento de fracasso, de inutilidade, de que caímos, de que não somos dignos, de que Deus vai usar outro. É isso que ele deseja fazer.
Mas, por outro lado, eu disse aqui que há um propósito de Deus na tentação. Deus sabe todas as coisas. E qual o propósito de Deus? A Bíblia diz claramente que Deus não tem o propósito de tentar. Vamos ler em Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo número 1, verso 13 ao 16, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Viu aqui o detalhe? Jesus não estava ali naquele momento apenas como Deus. Ele é divino humano. Deus não pode nem ser tentado. Se ele fosse Deus em todo o tempo, ele não podia ser tentado, era um teatro. Mas ele estava ali como homem, e a Bíblia diz que eu não posso dizer que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta faz o quê? O atrai e seduz. A cobiça atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, diz a Bíblia. Veja, Deus não tenta ninguém. Então, o objetivo de Deus, eu disse que havia um objetivo do diabo e o de Deus. O de Deus certamente não era tentar Jesus. Concorda? Certamente o objetivo de Deus não era tentar Jesus, porque Deus não tenta a ninguém. Então, qual era o objetivo de Deus? Porque Deus permitiu essa tentação. E porque Deus permite que eu e você sejamos tentados pelo diabo, que quer o tempo todo nos desqualificar, nos desonrar. Porque Deus permite esse tipo de coisa, irmãos? Porque Deus quer ao contrário do que quer o diabo. Enquanto o diabo quer desqualificar, Deus quer qualificar. Porque quando somos tentados e resistimos à tentação e não pecamos, saímos dela mais fortalecidos, mais qualificados, mais conscientes das nossas qualificações. Não digo orgulhosos, mas cônscios daquilo que Deus operou em nós, da mudança que Deus tem realizado na nossa vida. Talvez pudéssemos até pensar, se fosse alguns anos atrás, eu cairia nisso. Mas olha quanto Deus já fez em mim. Olha como eu estou me qualificando a cada dia. É a vereda do justo que, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Então, o propósito de Deus na tentação é mostrar para mim mesmo o quanto Ele já fez em mim e o quanto eu estou qualificado. Deus permite que a gente seja tentado para que a gente possa vencer a tentação e não para que a gente caia nela. Mas o que o diabo quer é que a gente simplesmente caia na tentação. E como eu disse para você ainda há pouco, Jesus foi realmente tentado, não era um teatro, irmãos. Olha o que diz a Bíblia, um texto que eu citei, agora quero ler, Hebreus 4,15. Carta aos Hebreus, um pouquinho antes aí de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que a Bíblia diz, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que ele tem condição de se compadecer das nossas fraquezas, porque ele é exatamente semelhante a nós, experimentou a tentação. E cada um, quando é tentado, disse Tiago, é tentado pela sua própria cobiça. Jesus experimentou isso dentro de si, mas resistiu. Então ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele vivenciou nele mesmo o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Quando as propostas malignas nos são feitas, e nós ficamos até a princípio
inclinados a ceder a elas. Mas logo depois resistimos e o diabo foge, como diz a Bíblia. Outro dia preguei para você aqui. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entende? Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele pode se compadecer, porque a nossa semelhança experimentou nele mesmo tudo aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia, que é um dia a dia em que sofremos várias tentações. Então, irmãos, nós também enfrentamos as tentações, mas Deus quer que com elas a gente se qualifique ainda mais e que a gente saia da tentação mais fortalecidos. Por isso não é a vontade de Deus que nenhum de nós caia em tentação. Até na oração que Jesus ensinou, ele diz: não nos deixes cair em tentação. Não é o propósito de Deus que nenhum de nós caia. Mas aí, meu amado, cabe a cada um de nós a reação que temos que ter diante dela. Por quê? Porque somos livres. O livre-arbítrio que Deus nos deu para escolhê-lo para a salvação também nos dá para escolhermos o que vamos fazer diante das propostas malignas de Satanás. Você não pode dizer: a carne é fraca, foi demais, a tentação foi demais, eu não aguentei. Como se fosse algo natural, e não é. Pelo contrário, Deus te deu todas as condições para resistir e para escolher o que você quer da sua vida. Quando caímos, caímos por escolha. Não podemos dizer que foi só um acidente, como estar andando na rua, tropeçar numa pedra que não viu e quebrar a cara. A tentação é diferente, você sabe muito bem o que está fazendo. E quando cai nela é porque você quis. Porque nós escolhemos agir ou reagir dessa maneira. Agora, saiba você também o que diz a Bíblia. Deus, que está acima de tudo isso, como eu falei, tem um propósito com isso. E não está querendo ver você cair. Muito pelo contrário, quer ver você de pé. Amém? Deus não quer você caído. E Ele ainda tem uma palavra para nós que nos garante que é possível resistir à tentação. Sabe por quê, irmãos? O mesmo diabo tentador também é enganador e muitas vezes quer nos enganar com algumas máximas, né, que dizem assim: não, certas tentações são impossíveis de você resistir. É como diz o ser humano aí no mundo, né? Todo mundo tem um preço. Já ouviu isso? Já falou isso? Todo mundo tem um preço. Se chegar no teu preço, você cede. Então a gente começa a acreditar que certas tentações é impossível. Por exemplo, você, se fosse no âmbito financeiro, você resiste a uma propina de 10 mil reais. Agora, se for uns 2 bilhões de dólares, aí você diz: é impossível. Não, irmãos, não é impossível, não. É difícil? Posso concordar que é difícil, mas impossível, não vamos dizer isso, não. Não existe tentação que seja impossível de ser resistida. Eu é que não quero resistir a ela. Porque o que a Bíblia diz é que Deus me deu os elementos para resistir. Leia comigo o que está escrito em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo resume tudo isso numa frase maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Preste atenção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É humano ser tentado. Não é errar é humano, não. Ser tentado é humano. Mas Deus é o quê? Fiel. Glória a Deus, amém? Porque Deus é fiel. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel. E aí, porque Ele é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está provado, então, que eu e você temos todas as condições para resistir à tentação que for, porque Deus já nos deu as condições. Então, se não resistimos, não podemos dizer que não, essa tentação é impossível. Ela pode ser até difícil, mas juntamente com ela, Deus é fiel. Amém? E juntamente com ela, Ele provê o escape. Você sempre tem a opção de dizer não. Botaram um preço lá no alto, mas você pode ainda dizer não, não quero. E Deus, pelo que está escrito aqui, nos ajuda, nos fortalece. Não há uma tentação ou provação, como também pode ser o sentido dessa palavra, que esteja acima das nossas possibilidades. Deus nos garante que Ele nos capacitou a resistir a qualquer provação. Então, no mínimo, sejamos honestos. Se cairmos, vamos dizer, caí porque quis. Só que quase ninguém diz isso. Concorda comigo? A maioria de nós sempre encontra um motivo, o que eu chamo de desculpa, alguma coisa que tire a minha culpa, que alivie a minha barra, para justificar o fato de ter caído. Não é isso? Isso vem desde o Éden. Quando Deus perguntou a Adão o que você fez, o que ele disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já botou a culpa em Deus, na mulher, em todo mundo, menos nele mesmo. Mas quem que comeu daquela árvore? Foi ele. A mulher deu, botou na boquinha dele, olha o aviãozinho. Mas se ele quisesse, ele diria, não. Ele diz, como você, mulher, vai para o inferno? Eu não. Concorda comigo? Ele é obrigado, a mulher obrigou, correntou. Não, ninguém é obrigado, não. Ele fez porque quis. Mas na hora de responder a Deus, o que ele responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela, não é minha. A gente não gosta de admitir culpa. Então, quando alguém cai e diz assim, não, mas era muito dinheiro. Não há como resistir a 2 bilhões de reais. Se for de dólar, então, se for euro, se for libra. Não dá para resistir, é muito dinheiro. Então, você alivia a barra, né? É igual o cara que traiu a mulher. Aí diz assim, não, mas você não viu a mulher. Não dava para... Aquilo era uma tchutchuca, era um pedaço. Né? Não é assim que a pessoa fala? Né? Ou a mulher que traiu o marido. Não, mas aquele cara era um Brad Pitt. Então, ela quer dar uma desculpa para dizer assim, você no meu lugar faria a mesma coisa. Não é isso que a gente quer? Ninguém quer cair sozinho. O ser humano é assim, ele cai, mas quer levar um monte junto. É delação premiada. Não é assim que funciona? Ser humano é típico do ser humano. Eu caio, mas levo todo mundo comigo. Adão quis levar Eva, todo mundo. O diabo, a serpente, é tudo no mesmo, né? É assim que a gente faz, irmãos. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus nos capacitou a resistir. Então, se você cair, não põe a culpa em Deus, não põe a culpa nas circunstâncias, a culpa é só sua. É só minha, de cada um de nós que cair. Porque tudo Deus nos proporcionou, nos garantindo, inclusive, que nenhuma tentação é maior do que a capacidade que Ele me deu de suportá-la. Então, a gente cai se quiser. Mas, como eu disse, há um propósito no diabo. Ele tem o propósito de nos fazer cair. Ele tem o propósito de nos desqualificar. E era isso que ele queria com Jesus. E era isso que ele certamente quer quando vem tentar a gente. Então, ele vai tentar naquilo que é mais tentador. E o diabo é bem criativo, é ou não é, irmãos? Aquilo que é tentador para mim, pode não ser para você, concorda? Talvez nem todo mundo fique tentado com 2 bilhões. Talvez nem todo mundo fique tentado com uma mulher bonita, escultural, um homem maravilhoso. Não. Tentações são diferentes para cada tipo de pessoa.
E o diabo, ele tem no seu leque de ofertas a oferta certa para a pessoa certa. Entende? E ele vai fazer o que for possível para conseguir o seu intento. E ele chega para Jesus com algumas propostas bem indecentes, mas, na verdade, tentadoras. E o que ele queria? Lembrando sempre, desqualificar. Primeira proposta que ele faz a Jesus, ele vai tentar Jesus para que ele use o seu poder, a sua unção, em benefício próprio. E Jesus está cheio de quê? Você leu no início? Do Espírito Santo. Está cheio da unção. Está cheio do Espírito Santo. Então, ele vai tratar exatamente com esta circunstância. Volta lá em Lucas 4. Vamos ler aqui no texto alguns detalhes. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, já desconfiando da sua filiação, manda que esta pedra se transforme em pão. Qual a proposta indecente aí do diabo? Uma proposta bem razoável. Ora, você é filho de Deus. Deus te mandou aqui com um propósito. Você está cheio da unção e do poder. Você é Deus. Inclusive, você é divino e humano. A qualquer hora que você quiser, você pode usar a sua divindade. Como em alguns momentos Jesus usou. Não é? Você a qualquer hora pode lançar mão desse recurso. Não há nada de mal nisso, isso faz parte da sua natureza, que é divina e é ao mesmo tempo humana. Então o que ele diz? Está vendo essa pedra? Manda esta pedra se transformar em pão. Que proposta bacana. Primeiro, manda. Você é poderoso, você pode mandar. Ó, você manda. E você pode mandar essa pedra se transformar em pão. E outra coisa, se és filho mesmo, então você crê que é filho, mostra que é filho e desta ordem, pedra se transforma em pão. E os motivos são bons. Pensa comigo, os motivos são ou não são bons? Algum problema em matar a fome? Algum problema em comer um pãozinho que não foi roubado, não foi tirado de ninguém? Tem algum pecado nisso? Hã? Se eu tivesse o poder, não faria o mesmo? Estou com fome, vejo uma pedra na rua, pedra vira pão. Pão doce, de preferência. Né? Faria ou não? Pão com linguiça para os mineiros? Hã? Pão de queijo? Que tal? Você tem o poder, você não faria isso? É razoável? Tem nada demais? É coerente? Mataria a tua fome, uma necessidade física, humana? Um motivo bom. Veja como a astúcia do diabo. Para desqualificar, ele não necessariamente tem que usar uma coisa escandalosa. Ele está dizendo, pega a mulher do vizinho. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, manda essa pedra se transformar em pão. Mas com isso, ele poderia desqualificar o Salvador. Por quê? Porque Jesus está num propósito de Deus. O Espírito Santo que o enchia foi o mesmo que o mandou ir para o deserto e também o mandou jejuar. Para que serve o jejum, minha gente? Para fortalecer o espírito, para vencer a carne. Para isso serve o jejum. E o que o diabo está propondo é exatamente o contrário. Que a carne se satisfaça. É exatamente o contrário do propósito para o qual Jesus estava naquele lugar. Com uma coisa inocente, boa, lícita. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas são lícitas. Mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Está sendo oferecido algo lícito. Não era nada de errado, não estava roubando ninguém, não estava fazendo nada demais. Mas era algo que o desqualificaria completamente. Porque era completamente contrário ao propósito, ao motivo pelo qual ele estava ali. E isso o desqualificaria, porque seria a satisfação da carne em detrimento do espírito, no qual ele estava cheio, irmãos. Olha o que o texto diz, qual foi a resposta de Jesus, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Está escrito. Ele foi lá na Bíblia.
Aonde? Na palavra de Deus, para trazer uma resposta ao tentador. Com o que ele respondeu? Com o que ele pensava, com o que veio à sua cabeça? Ele respondeu com a palavra de Deus. E ao dizer isso, ele está dizendo, como diz no outro evangelho, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que procede da boca de Deus é a palavra que mostra a vontade de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, o importante é a vontade de Deus. Eu estou aqui nesse deserto, eu estou aqui nesse jejum pela vontade de Deus. E o que me interessa e o que me importa é fazer a vontade de Deus. Então não venha você com essa proposta a princípio inocente, mas que vai me tirar da vontade de Deus. Veja, irmão, Satanás tem ganho alguns de nós assim. Com propostas inocentes. Não com esses exemplos extremos que eu dei aqui de dinheiro, de sexo. Talvez com isso ele não esteja ganhando muitos de nós. Ele está ganhando muitos de nós com propostas inocentes, mas que simplesmente nos tiram da vontade de Deus. Só isso, você não virou um criminoso, não virou um bandido, não virou um marginal, mas você só saiu da vontade de Deus. Só. O que você acha disso? Só saiu da vontade de Deus. Por isso ele responde assim, dizendo que o mais importante, Satanás, é a vontade de Deus. E assim ele venceu Satanás nessa primeira proposta, nessa primeira tentação. O texto continua no verso 5, dizendo assim, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Qual a proposta agora? Ele levou Jesus, ele fisicamente tirou Jesus do deserto e levou para outro lugar, para mostrar no mundo espiritual toda a realidade do mundo natural. Mostrou todos os reinos, os poderes, os principados, as autoridades, que deixa tanta gente fascinada, né? Muita gente não liga nem tanto para dinheiro, mas liga muito para poder. Eu já vi pessoas que perderam cargos na empresa, não perderam o salário continua igual, mas o que acabou com ela foi ter perdido o poder. Não o dinheiro, porque o dinheiro não foi mexido, mas ela perdeu o poder. E isso acabou com a pessoa. Porque é algo que seduz demais. E a proposta de Satanás é exatamente essa. Mostra todo aquele poder. E veja o que ele diz, eu te darei autoridade. Ele vai dar a autoridade e a glória destes reinos. Por quê? Ela me foi entregue. Satanás aqui nos dá um ensinamento, irmãos. Bem que parece estranho, né, dizer que Satanás está ensinando alguma coisa. Mas ele está mostrando uma verdade bíblica. De que os reinos desse mundo, de que os poderes desse mundo, que as autoridades desse mundo foram confiadas a ele. E ele pode dar a quem ele quiser. Ele não estava mentindo, não. Apesar dele ser o pai da mentira, dessa vez ele está falando a verdade. Entendeu? Ele está falando a verdade. Isso me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Eu posso te dar isso aí. Basta que você, apenas um detalhe, prostrado me adore. Quantas pessoas não fazem isso? Em troca disso tudo? O que é preciso? Só prostrar e te adorar? Ah, eu faço isso para Deus de graça. Por que não faço fazer isso para você recebendo alguma coisa? Não é assim? A pessoa pensa, para Deus eu venho na igreja, me prostro, adoro, me ajoelho, oro, tudo de graça. Agora, às vezes, Satanás quer isso que eu faço e vai me pagar, e muito bem, para isso. Vai me dar autoridade, vai me dar poder sobre um monte de coisa. É para pensar ou não é para pensar? Tem muita gente que não apenas pensa, mas aceita. Não é? O que ele está propondo é glória. Glória falsa, mas é glória. Autoridade, limitada, mas é autoridade.
Só que Jesus tinha outra autoridade. Você lembra o que ele disse aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada, nos céus e sobre a terra. Mas é isso que Satanás está propondo a ele. E ele está olhando para essa proposta, mas está respondendo. Como ele responde? Versículo 8. Mais uma vez ele diz, está escrito. Ele tira a resposta da onde? Da cabeça? Da Bíblia, da palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Deus merece glória. Ele responde a Satanás de uma maneira muito simples e verdadeira. Satanás, eu não vou te adorar porque só Deus merece glória. E eu também não vou aceitar essa autoridade toda porque também só Deus merece glória. Eu não quero a glória para mim, nem quero dar a glória para você. Só Deus é digno de glória. Muita gente cai porque quer a glória para si. A glória que deveria ser dada a Deus, a gente fica ansiando por ela, a gente fica desejando por ela. E quanto mais você deseja uma coisa, irmãos, mais você é uma presa fácil de Satanás. Porque ele sempre vai aparecer para te dar o que você deseja. É como o gênio da lâmpada, né? Pode fazer. O que você quer, meu filho? Eu estou aqui para satisfazer. É a fada madrinha. Estou aqui para satisfazer os seus desejos. E é nessa que a gente se dá mal. Então, quando você quer glória, ele vai te oferecer glória. Ele vai te propor glória. Mas Jesus responde a ele, só Deus merece glória. Eu não mereço, você não merece, só Deus pode receber glória. E é isso que está escrito. E por que Jesus recusa isso? Lembra, irmãos, o que Jesus ensinou? Ele não disse, o meu reino não é desse mundo. A Bíblia não diz, o mundo jaz no maligno. Veja, Jesus não quer, no sentido literal, tirar esse reino de Satanás do mundo. Ele quer tirar esse reino de Satanás das pessoas. Os poderes e as glórias desse mundo ainda pertencem a Satanás, como ele falou aqui. O mundo ainda jaz no maligno. E é uma ilusão você pensar que o mundo vai melhorar, porque não vai. O mundo vai de mal a pior, porque ele jaz no maligno. E se Jesus tivesse vindo para tirar esse mundo físico das mãos de Satanás, isso já teria sido feito há 2000 anos atrás. Não, ele veio destruir as obras do diabo, diz a Bíblia. Mas aonde? Na vida das pessoas. É na sua vida que ele quer destruir as obras do diabo, a influência do diabo sobre você. Para que você saia da influência desse mundo que jaz no maligno e se coloque debaixo da influência de Deus. Deixar as trevas para o reino da sua luz. Para que então deixe o reino das trevas, para que passe a reinar Jesus sobre a sua vida. E é assim que ele destrói as obras do diabo. Mas não destituindo o diabo dos seus reinos. O diabo será destituído ainda no futuro. Quando o Senhor Jesus voltar. Aí a Bíblia diz, com um sopro de sua boca, ele o destruirá. Mas agora, Satanás está reinando no mundo. Não é no inferno, não. Ele está reinando no mundo. Porque no inferno ele não vai reinar, não. Ele vai ser escravo lá também. Ele está reinando é agora que ele está solto aí no mundo. E agora que ele está oferecendo para um monte de gente essas coisas. Mas Jesus nunca quis poder político. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. A Bíblia diz, nós somos peregrinos. E aí eu fico pensando, por que tanto cristão quer poder político? Por que tanto cristão quer isso, se Deus não queria isso, irmão? Pensa comigo, domínio, popularidade, honra, glória, sucesso. Quanta gente para fazer sucesso faz pacto com o diabo? Tem um monte de boato aí que você escuta, né? Que fulano, um artista tal, fez pacto com o diabo. Né? Pode até ser, até acredito, mas não vou ficar aqui arriscando quem foi e quem não foi. Pode até ser que todos, né? Não vou ficar arriscando. Mas o que as pessoas querem é o que o diabo quer para dar. Sucesso, fama, honra, popularidade, poder, domínio. Mas por que se Jesus não quis nada disso? Não, a igreja agora tem que ir para a política, tem que defender nosso endereço lá no Congresso. Não é mais Deus que nos defende, não. É a gente mesmo que se defende, se vira lá no Congresso. Eu não entendo.
Mas o que Jesus está dizendo é isso. Nós não somos desse mundo. E a Bíblia diz que fomos chamados para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não para ficar dominando nesse mundo. A igreja não vai dominar o mundo. Tire seu cavalinho da chuva. Né? Tem a teologia do domínio aí, uma outra heresia que anda rondando a igreja, que quer ensinar que os crentes vão dominar o mundo. Aí os crentes saem andando pelas ruas, amarrando demônio, fazendo xixi nas paredes. Né? É verdade, para dizer que aqui é o território do leão de Judá. Então eu vou lá, urino na parede, ó, isso aqui é nosso. Pois é a planta do meu pé, é meu, né? Dominamos. O mundo jaz no maligno, embora do Senhor seja a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus, mas Satanás está reinando. Veja o que Satanás ofereceu. Ele ofereceu terra para Jesus? Não. Ele ofereceu poder, autoridade. A terra pertence a Deus, mas o homem tem recebido autoridade sobre alguns espaços. E Satanás tem autoridade sobre esses reinos e essas coisas. E é isso que ele está oferecendo, mas Jesus certamente não aceitou. Agora eu penso, como nós cedemos a essas tentações? Porque não entendemos esse princípio bíblico. Achamos que temos que receber, aqui agora, honra, glória, sou filho do rei. Já viu esses rompantes que alguns crentes têm? Não, eu tenho direito, eu sou filho do rei, Deus vai tirar do ímpio para dar para mim. Que negócio é esse? Eu não vejo essas coisas. Eu sou filho do rei. Se és filho de Deus. Foi essa a proposta que o diabo fez. E tem gente que já está caindo só na declaração, sou filho, sou isso. Eu sou o que eu sou, eu sei o que eu sou e Deus sabe o que eu sou. Ninguém precisa saber da minha boca. O importante é que Deus saiba. Amém, irmão? Você não precisa ficar esbravejando para ninguém que você é isso, você tem direito a isso, tem direito àquilo, que não sei o quê. Né? Botam uns plásticos no carro, né? Que sou cabeça, não sou cauda, sai da minha frente, se não sair eu vou passar por cima, já viu? Né? Sai da minha frente que eu quero passar, se não sair vou passar por cima, se o mar não abrir, eu vou... A gente tem as paranoias dessa, né? Achando que é poderoso. Poderoso é Deus, debaixo de quem estamos abrigados. Amém, irmãos? A gente precisa repensar essas coisas. E a terceira proposta, versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, mais uma vez, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora, Satanás usou na proposta o mesmo que Jesus estava usando na resposta. Toda resposta, Jesus dizia, está escrito. Agora, Satanás faz a proposta também dizendo, está escrito. A guerra da Bíblia contra a Bíblia, já viu isso? Tem crente brigando assim, né? Bíblia contra a Bíblia. Eu falo uma coisa, aí o outro, mas também está escrito. Né? Quando eu falo contra a teologia da prosperidade, aí deve estar o outro lá do outro lado falando, mas também está escrito. Satanás é assim, né? Bíblia contra a Bíblia, né? Então ele fala para Jesus, olha, leva Jesus lá para Jerusalém, leva Jesus lá para o alto do templo. Satanás deu um voo com Jesus. Satanás voa, sabia disso? Ele voou com Jesus lá para cima do templo. Chegou lá em cima, mostrou para a gente, está vendo lá embaixo? Aquela multidão lá. Dá uma puladinha agora, porque vai fazer um sucesso danado esse teu pulo aqui. Imagina, primeiro quando você olha para o alto do prédio, vê uma pessoa lá em cima, o que acontece? Reúne um grupo dizendo, pula, pula, pula. Não tem? E reúne um outro dizendo, fica aí, fica aí. Hoje em dia tem mais gente dizendo pula do que gente dizendo fica aí, não tem? O povo hoje gosta de ver desgraça, né? É assim, a pessoa está lá em cima e fica, pula, pula. Já tudo com o celular na mão, para registrar, né? Botar no Facebook, no Instagram, pula, miserável. Está todo mundo lá. Imagina olhar o Jesus lá em cima e Satanás dizendo, pula. Pula porque está escrito. Você não é filho de Deus? Está escrito que Deus cuida dos seus filhos.
Salmo 91, Satanás citou: aos seus anjos dará ordens para que te guardem todos os teus caminhos. Se você tropeçar, o anjo vai lá e te segura. Então, se você pular daqui, o anjo te segura. E você vai fazer um sucesso danado, porque tem uma multidão lá embaixo dizendo pula, outros dizendo fica e tal, mas vai todo mundo ver o show que você vai dar. Você vai pular, e aí, quando estiver chegando lá embaixo, vai vir um anjo enorme com uma asa, e vai pegar você e fazer com você, e vai pousar você suavemente sobre a terra e a multidão. Todo mundo, Facebook, Instagram, né? Vai ser um sucesso. Pode fazer isso. Você é filho, você tem direito, decreta. Tem gente que lê o Salmo 91 assim, decretando, com raiva, né? Está vendo? O crente lê a palavra com raiva. Diabo! Está escrito que o Senhor vai me guardar. E com os anjos e os anjos. Então você pode vir quente que eu estou fervendo. Né? Aonde está escrito na Bíblia que você tem que enfrentar o diabo assim? Vem quente que eu estou fervendo. Quem ferve é o diabo, irmão. Para com esse negócio. Ele é que está fervendo, né? Ele já é quente mesmo. Você não. Você tem que ficar tranquilo. A Bíblia diz resistir ao diabo. Não manda você bater no diabo, socar o diabo, enfrentar, mandar ele vir quente, você está fervendo. Não manda fazer nada disso. Mas a pessoa lê a Bíblia com raiva, né? Salmo 91 está escrito, e o diabo usou isso contra Jesus. Olha, você não é filho, você tem direito. Só reivindica os teus direitos, declara, decreta, determina que vai acontecer. E aí, ao bojo disso, você vai ficar famoso, porque todo mundo vai ver o espetáculo, um anjo grande batendo asa, te pegando, antes de você cair no chão, um anjo rápido, né? Porque o anjo pega, anjo supersônico. Vai botar você, vai pousar, vai ser um show, todo mundo vai te reconhecer como Deus. Olha o diabo poupando o trabalho de Jesus, né? Você não é Deus, não é o Filho de Deus? Então todo mundo vai te reconhecer, faz isso aí que vai dar certo. Aí o que Jesus diz no verso 12? Respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Um princípio que é muito mais importante do que um versículo isolado que pinçou Satanás. Satanás pinça um versículo, igual os pastores mal intencionados fazem. Jesus não, Jesus pega o contexto. Não tentarás o Senhor. Isso é um princípio para toda a história genérica. O Salmo 91 tem interpretações, tem circunstâncias. Não é? Não adianta você fazer tudo errado e depois querer que o anjo do Senhor esteja contigo. Você pega o carro, vai a 200 por hora, mas o anjo só voa 80. Então não adianta, os anjos se acampam. Não dá tempo, o anjo não te pega no carro. O carro voa, o anjo fica para trás. Então não adianta invocar o anjo. O Salmo 91, bota lá no carro, né? Não adianta fazer isso que não vai funcionar. Entende? Então não adianta pinçar um versículo. Jesus está usando um princípio. O princípio é: não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele está ensinando? Não deturpe a palavra de Deus ao seu bel prazer. Satanás está ensinando teologia da prosperidade, está ensinando confissão positiva. Está escrito, determina que os anjos vão te guardar e eles têm que guardar. Satanás faz igual o bicho Macedo, pega a Bíblia, eu rasgo essa Bíblia, eu jogo no chão, jogo na parede. Deus tem que cumprir a sua palavra. É o que Satanás está fazendo aqui. É ou não é? Está escrito, pode se jogar que o anjo vai vir. Mas Jesus vem com um princípio maior. Não tente a Deus. Não deturpe a palavra de Deus para se satisfazer nos seus desejos, nas suas cobiças. Lembra que cada um é tentado de acordo com a sua cobiça? Teologia da prosperidade é um prato cheio para quem é cobiçoso, irmão. Para quem quer mais do que tem, é um prato cheio. Porque você é ensinado de acordo com a Bíblia que você pode ser rico, pode ser chefe, pode ter o seu negócio, pode ter isso, pode ter aquilo, com evidências bíblicas, fora do seu contexto. Jesus está dizendo, não use a Bíblia fora do seu contexto, não deturpe a palavra de Deus. As propostas de Satanás, todas elas,
foram centradas no indivíduo. Ele com Jesus, dizendo, se você é isso, se você é isso, se você é isso, faz isso, faz isso, faz isso. E você terá isso, terá isso, terá aquilo. É só o indivíduo. Mas Jesus sabia que o plano de Deus nele não era para ele, era para a humanidade. Satanás não tem nenhum plano para a humanidade a não ser roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Deus, tem um plano para o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. Então, os planos e as propostas de Satanás são sempre centradas no indivíduo, são sempre egoístas. Então, tudo que vier de proposta para você, que seja egoísta, que seja centrado em você mesmo, que só pense em você, sai, chuta que é macumba. Tá legal? É do diabo. Tudo centrado no eu, só vai trazer benefício para você, para mais ninguém. Não, mas Deus que me abençoou, porque eu sou filho do rei. Então Ele quer que eu seja abençoado e os outros se danem. É isso que você quer? Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Está entendendo? O diabo sempre trabalha com coisas centradas no indivíduo. Deus é diferente. A Bíblia diz que a salvação é individual. Já ouviu isso? Sim. Não está explícito na Bíblia, mas está implícito na Bíblia. A salvação é individual. Ah, então Deus também trabalha no indivíduo. Não. A salvação é individual, mas quando Deus salva alguém, Ele transforma essa pessoa em igreja. Já viu isso? Por isso ninguém pode dizer que é salvo e viver independente. Qual é a sua igreja? Não tenho, eu sou independente. Não existe isso. Todo salvo está numa igreja. Porque foi Jesus que criou a igreja. E foi Ele que disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não disse contra fulano, contra ciclano, contra o pastor Maurício. Ele falou contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso você é salvo como indivíduo para se tornar igreja. Entendeu isso? Deus trabalha dessa maneira. Então, amados, aprenda isso. Se você se entregar para o egoísmo, você já se entregou para Satanás. Você já é um forte candidato a ser tentado e cair na tentação. Quando é aquela proposta é para você pensar somente na tua satisfação pessoal. Aí voltamos aos exemplos que eu dei. Os 2 bilhões é só para você. A mulher do vizinho é só para você. É sua satisfação. É isso que interessa, é isso que mais importa. Tudo que vem só para você, pode ver que isso é do diabo, irmão. Porque Deus trabalha com um povo, com uma igreja, com a coletividade. Quando Deus nos dá dons, a Bíblia diz que Ele nos dá para que a gente abençoe a igreja. Ele me dá alguma coisa, Ele me dá um talento para eu multiplicar em prol da igreja. Os bens, os dons que Deus nos dá para a gente repartir com a igreja. Nada é para eu ser melhor que todo mundo, para eu ficar acima de todo mundo, para eu só ser espiritual, para eu só ter dons. Deus quer que todo mundo tenha dons, todo mundo seja espiritual. Tudo que é muito centrado no eu, Satanás está por trás. Pode acreditar nisso. Resista à tentação. Você não pode ser desqualificado. Muito pelo contrário. E Deus te deu tudo que você precisa para resistir. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.